Estamos retornando na parte 2 da live com o juiz Reinaldo Branco de Moraes sobre o julgamento antecipado parcial de mérito. Vamos aguardar o doutor Reinaldo entrar. O doutor Reinaldo já entrou. Vamos chamar o doutor Reinaldo. Voltamos todos. Sejam novamente bem-vindos, pessoal. A primeira parte já vai ficar salva no IGTV da Amatra 12. Voltando, doutor Reinaldo, que bom que tu não te perdeste em Blumenau. Não, tem assessoria aqui. Ah, tem assessoria, né? A assessoria tá pronta. Tá a posto aqui. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá voltando. Né? Ok. Só para... A live tá boa, pessoal, né? Nada como o doutor Reinaldo e a sua didática. É sempre um prazer. O tema não é nada fácil. É sempre um prazer te ouvir, Reinaldo. É impressionante como, sabe, passo a passo, a gente vai aprendendo, vai se conscientizando que o jump é bom, é legal, é diferente. É totalmente diferente do que aqui a gente, vimos até hoje. Eu vou contar um pouquinho dos bastidores. Numa dessas madrugadas, o doutor Reinaldo me fala assim: Beatriz, a partir de amanhã, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu disse, meu Deus do céu, o que vem pela frente? Esquece tudo que tu fizeste como magistrada até agora. A partir de agora, eu disse, meu Deus, aquilo ficou a noite inteira, né? Reinaldo, conta mais. Não, mais eu não digo. Mas ele não sabia que o doutor Daniel acho que está aqui, já tinha jogado lá, dado um spoiler lá no grupo dos titulares, né? E eu, muito perspicaz, voltei e disse, não, eu li alguma coisa lá naquele grupo, voltei. Resgatei todas as mensagens e acho que às 2, 3 da manhã falei para o Reinaldo, descobri. Descobri, né, Reinaldo? Ele fica, a Patrícia disse, ele disse o mesmo para mim, ele fica, né? De madrugada ele fica em holocubrações, aí a gente não consegue nem dormir mais, né? Preocupado. Mas deixa, eu me vinguei tanto que hoje, né, consegui trazê-lo aqui para lá, viu? Pois é. Mas Reinaldo, isso, o Instituto é realmente... A gente já está com um bom número aqui, o pessoal já está voltando. Sim, já então, retornaram. vamos lá. Eu tinha finalizado a primeira parte te perguntando, então, que esse novo processo iniciaria em qual fase processual? Conhecimento, liquidação, se a sentença parcial já tivesse liquidada, ou na execução, se ela já tivesse liquidado. Vamos lá. O cadastramento desse novo processo, seja cumprimento de sentença, ou seja, o cadastramento de um processo similar àquele, digamos, que estejamos em uma ação trabalhista de rito ordinário, então protocoliza uma outra ação trabalhista de rito ordinário, em ambos os casos, esse protocolo entrará como ação de conhecimento. Em ambos os casos, tanto no cumprimento de sentença, como no cadastro de uma ação trabalhista desmembrada em relação a esses pedidos maduros que foram julgados. E a dificuldade que eu enfrentei já no primeiro JUMP, em que não houve recurso, como eu expus anteriormente, quando da protocolização do cumprimento da sentença, esse protocolo se dá mediante processo de conhecimento. E no primeiro despacho em que você reconhece a vinculação com o processo matriz, ele já entra automaticamente na fase de execução, ainda que a sentença parcial não esteja liquidada. E, nesse caso, eu encaminhei ao perito, que era não liquidado, ele apresentou o cálculo, voltou, o prazo agora, inclusive, está... eu abri o prazo lá do 879, parágrafo e como é que de foi, 8 dias úteis para manifestação. Eu já ia perguntar para ti, assim, né? O pessoal está muito curioso com relação a esse JUMP, mas já informaram aqui o número do processo na live, da parte 1 da live. Eu vi que já informaram. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi para as partes desse processo, os advogados, como é que foi a receptividade desse novo instituto aí, nesse teu processo aí, Dinayel? Nesse caso, o advogado da parte autora invocou o artigo 356 do CPC,
Tá. requerendo o julgamento. Esponte E como se sua tratava... ou sugestão de algum juiz ali de Indaial? Não, nenhuma sugestão minha, foi a ato de iniciativa mesmo do É procurador. mesmo? Era advogado de Sim, lá? Era advogado de fora? não, advogado Indaial, doutor Joacir Indaial, Aldo olha que Gadotti. bacana. Isso. Bacana. Ele Como é o fez nome o dele? requerimento, Como é o doutor nome? Joacir Aldo Gadotti. Eu acho que ele está por aqui, não está? Aqui na live? Eu me lembro de ter Talvez, visto, não sei. Talvez esteja, né? Vamos lá. acredito que está. Eu acho Ontem, que... naquele teste que fizemos, ele inclusive Ele entrou, então eu acho que ele apareceu, estava. então ele deve estar aí. Vamos lá, desprestigiando. Está assistindo, ó. Já me disseram que está assistindo. Então, vamos lá, Reinaldo. Aí houve esse requerimento. Houve o requerimento, e como eu percebi que o processo, os pedidos que estavam maduros, realmente não precisava nenhuma dilação probatória, até porque era uma discussão de saldo de fundo e garantia não depositado, 40% do fundo, e mais a multa do 477, vinculado ao não pagamento das rescisórias com 40%, ou seja, matéria completamente de direito. Eu trouxe o processo conclusos para a sentença parcial, proferi a sentença parcial, foram intimados, não houve recurso, e aí eu cadastrei um novo processo com a classe judicial cumprimento de sentença, e é nesse processo que agora prossegue a liquidação e prosseguirão os atos subsequentes. E nesse processo matriz, o único pedido que remanesceu foi um pedido de adicional de periculosidade, cujo processo ainda está com o perito, para ele designar a perícia. Enfim, o JAMP acelera o andamento do processo, sem dúvida nenhuma. E Sem ele dúvida também, eu nenhuma. acho que pode estimular uma conciliação, né, Reinaldo? Tu não pensas assim? Porque à medida que o juiz julga esses pedidos e remanesce apenas um, como nesse adicional de insalubridade, talvez as partes vejam, né? Até o processo fique mais fácil de compreender os riscos, já tendo uma sentença com relação a alguns dos pedidos. Isso pode estimular uma conciliação, né? Tenho a impressão que sim. Até porque antes do JAMP, a praxe, o costume era da parte autora formular os pedidos em um processo único, e mesmo os pedidos maduros não podiam ser julgados, havia necessidade de aguardar. Agora, com o JAMP, essa necessidade de analisar todos os pedidos em sentença única deixa de existir. Verdade. E deixa de existir não por vontade da parte ou do juiz, por vontade do legislador. E aí as dificuldades nossas no processo de trabalho são aquelas que nós estamos debatendo, para fazer as adaptações que o PJ exige. E em tempos de pandemia, em que a gente está discutindo audiência de instrução por teleconferência, se mostra um instrumento muito importante, né? Tem uma pergunta aqui da doutora Carla, perguntando assim, o senhor vê a necessidade de intimação das partes, informando que haverá JAMP para evitar uma decisão surpresa? O que tu pensas? Entendo sim. Entendo que seja altamente prudente isso, até porque quando da intimação das partes, pode uma delas ou ambas expor motivos que não viabilizariam o JAMP. Algum detalhe, às vezes, que o juiz não percebeu. Por exemplo, esta semana eu me deparei com um processo em que a parte autora postulava diferenças salariais, era um pedido, e o outro era um pedido de periculosidade. Como a base de cálculo da periculosidade pode ser o salário base do trabalhador, aí dependendo as discussões jurídicas, nesse caso não seria possível esse desmembramento, porque um pedido está atrelado ao outro. Atrelado ao outro, verdade. Então nós temos que tomar cuidado com essa situação de eventual prejudicialidade entre pedidos e oportunizando que as partes se manifestem, elas tanto vão verificar a conveniência de buscar uma composição total, né, e eu acho que nesse sentido é importante que principalmente quem presta assessoria empresarial se dê conta dessa situação, porque enquanto antes se ganhava com o tempo, às vezes, pela necessidade da sentença única, agora o juiz informando que tem a possibilidade da sentença parcial e oportunizando a manifestação e já razões finais a respeito desses pedidos maduros, e inclusive indagando se há interesse em
designação de audiência para composição, para conciliação, né? Inclusive o Daniel Lisboa tem despacho nesse sentido. Né? Não havendo essa manifestação, foi assegurado o contraditório prévio, foi permitido a composição diretamente entre os patronos, o juízo se coloca à disposição para realizar uma audiência telepresencial, e se nada disso surte efeito, nós vamos ter o desmembramento do processo via JAMP. Mais um dos motivos para não, para não ver essa resistência às audiências de instrução telepresenciais. Né? Talvez a gente possa agregar também esse. Reinaldo, deixa eu só... E o detalhe, Maria Beatriz, só para que eu não esqueça, quando ocorre esse fracionamento, note que aquele pedido que já foi julgado, ele deixa de existir para efeito da sentença final lá na frente. Uhum. Isso simplifica a própria instrução dos pedidos remanescentes. Verdade. Então, também sob essa ótica, também ele é salutar a todos os atores do processo. Ele otimiza o andamento do processo, ele dá objetividade a uma futura audiência de instrução, e a gente consegue fazer um saneamento, né? Aquele saneamento que a gente muitas vezes fazia na audiência, consegue se fazer fora dela, né? Ô, Reinaldo, seria um caso, deixa eu dar boa noite primeiro para o meu querido colega Narbal, que acabou de entrar depois de uma sessão com 70 sustentações. E o Narbal, a gente fez a segunda parte aqui para poder ter a tua presença aqui na JAMP. Doutora Cláudia Prudêncio, seja bem-vinda, querida, presidente da CAASC, que sempre nos prestigia aqui. E ficou para trás, Reinaldo, uma pergunta aqui, ó. Seria o caso de JAMP se o juiz, ao receber a petição inicial, antes da citação, intimasse o autor para desmembrar a ação? Pois é. Existe o JAMP, vamos dizer assim, como nós estamos inventando nomenclaturas, né? O JAMP é uma delas. Raiz. Isso. Vamos dizer que o JAMP tem o preventivo e o repressivo. O preventivo seria, antes de determinar a citação do demandado, o magistrado olhar a petição inicial e ver se não é o caso já de permitir à parte autora que desista da ação em relação àquele pedido que é mais simples, tem uma tramitação mais rápida, ou o juiz coloca que ele praticará o JAMP antes de determinar a citação. Quero me parecer que isso é perfeitamente possível, porque se no curso do processo é possível a utilização do JAMP, inclusive após a apresentação de defesa, por que não seria possível antes? É evidente que na área trabalhista, e eu advoguei na área trabalhista, então falo, como se diz, de cadeira por ter essa experiência também, a praxe sempre foi de aproveitar uma ação e formular todos os pedidos. Sim. Eu creio que nós, atores do processo, principalmente juízes e advogados, nós precisamos estar atentos a essa nova realidade, que prioriza, assim, o julgamento integral do mérito, mas em prazo razoável. Sim. E para obter a razoabilidade do prazo na entrega da tutela estatal, aquilo que necessita de perícia não pode vir junto com outros pedidos, seja matéria só de direito, às vezes, ou seja pedidos que haverá uma instrução simplificada. Verdade. Isso facilita essa acumulação de pedidos, tem isso, né? Ela pode provocar um atraso nessa duração razoável do processo. E também houve uma pergunta que passou, que eu anotei aqui da Lola, se esse desmembramento ele vai implicar num novo processo para fins estatísticos. Sim, estatisticamente vai gerar um novo número de processos. Eu que atuo em vara única, né, e seja o cadastro da ação de cumprimento, que eu mencionei, se não houver recurso, seja o cadastro da mesma classe judicial do processo a ser desmembrado, uma nova AT de rito ordinário, uma nova AT de rito sumaríssimo. Isso vai gerar, sim, estatisticamente, um novo número de processo, em ambos os casos, e em ambos os casos o processo vai entrar na fase de conhecimento, onde a vara única, em princípio, não haveria maior problema. Agora, onde há foro,
essa distribuição será feita para a própria vara que determinou o desmembramento. E, salvo engano, o PJE vai cadastrar isso como uma nova ação normal e vai gerar a compensação na distribuição. E um detalhe, Beatriz, o juiz, na minha visão, o juiz que aplicar o JAMP, seja no cadastramento de um novo processo para cumprimento da sentença, seja para um novo processo na mesma classe judicial do processo desmembrado, ele não está criando processo, porque a parte que bateu a porta da justiça protocolizou a sua demanda e, como sabemos, através da ação se provoca a jurisdição, faz surgir o processo, e assim como processos podem ser apensados durante o andamento de ações conexas, também pode ser aquilo que não é né? conexo e não depende do outro também pode ser desmembrado. Então, eu entendo que nós juízes do país inteiro, que viermos a aplicar o JAMP, não estamos criando processo. Nós estamos cumprindo o dever funcional de aplicar a lei e buscar a razoável duração do processo. Princípio então, eu não me preocupo em relação a que as corregedorias do país todo, mesmo a Corregedoria Geral do TST, possa vir a eventualmente instar algum magistrado por adotar esse procedimento, nem mesmo naqueles casos que nós comentamos antes, de matérias afetadas, que o processo está, às vezes, há muito tempo parado por causa de um pedido e os vários outros não podem ser analisados. Em nenhum desses casos a magistratura está ferindo o princípio dispositivo, o princípio da inércia da jurisdição. Muito pelo contrário. Está cumprindo o dever funcional de buscar a razoável duração do processo. Esses casos de repercussão geral que tu bem falaste aí, né? Assim, a Ângela, acho que falou aqui que tinha 80 processos lá na vara de Joaçaba, né? IRDR, IAC, né? Tudo isso é possível de ser utilizado o JAMP, né? O julgamento do pedido não afetado. E como operacionaliza isso no PJE? Da mesma forma que nos demais casos, ou aqui é mais específico? Como é diferenciado, Reinaldo? Os processos que tramitam na instância originária, normalmente nas varas do trabalho, e que tenha um pedido afetado, seja por IAC, por IRDR, né, incidente de resolução de demanda repetitiva, ou mesmo o IRRR, né, que é o recurso de revista repetitivo, na vara nós temos o JAMP. O JAMP me parece ser um instrumento apropriado para se dar efetividade àquilo que não está afetado e não está suspenso. Agora, se o questionamento envolver o tribunal, é possível um JAMP no tribunal? No segundo grau, isso. E aí? Isso. Até porque nós temos, por exemplo... O nosso corregedor está aqui, vamos lá. Aí, Maria, especialmente para ti. Se nós tivermos um RO, por exemplo, com 5 pedidos, e um dos pedidos estiver afetado e determinada a suspensão, no PJE, no segundo grau, não tem o campo que tem no primeiro grau para a sentença parcial. Até porque lá ele está na fase recursal. Sim. Então, dentro do PJE, eu não vejo no segundo grau como resolver esse imbróglio, porque lá não tem o campo próprio. Agora, daria para construir? Teria que fazer N ginásticas. Dá para construir desde que o Reinaldo problemático. Vai substituir no tribunal, tem certeza que vai construir. Não, Reinaldo não. Ele voltar a aceitar a substituição no tribunal, né? Aí eu tenho certeza que o JAMP avança lá. Não, o que nós precisamos, Beatriz, o que nós precisamos de fato é de uma regulamentação nacional. Isso que eu ia te perguntar. No processo de trabalho. Para resolver todas essas questões, há necessidade de uma regulamentação nacional, né, Reinaldo? Para evitar até essas disparidades de entendimento entre tribunais que impeçam, inclusive, ou que posterguem o uso do JAMP por esse receio da insegurança jurídica, né? Na verdade, nós precisamos tratar de um tema que não foi ainda enfrentado de forma objetiva, ou se o foi nas instâncias superiores, não chegou para nós na base, porque nós precisamos definir qual é a natureza jurídica do JAMP, do processo de trabalho.
nós já sabemos que é de sentença. É Uhum. sentença parcial, sentença em capítulo, ao contrário do processo civil, que é decisão interlocutória de mérito. Quanto a isso, me parece que está pacificado. Mas, pela previsão do CPC, a liquidação e o cumprimento da sentença JUMP, falando do processo de trabalho, é nos próprios autos. Só que para fazer isso nos próprios autos, eu não posso ter uma fase processual recursal, Sim. nenhuma de liquidação, nenhuma de execução, enquanto eu tenho uma fase de conhecimento aberta com pedidos pendentes de exame. O processo vira um caos. Sim. Vira um caos. Então, há necessidade de abrir no PJE aquilo que o CPC estabelece. Autos suplementares. Se nós temos os autos para execução provisória, e aqui, claro, estou dando sugestão, não sei se isso já foi pensado, se tentaram viabilizar e o Com PJE certeza não foi deixou. pensado, não. Duvido que alguém tenha pensado além de ti, Reinaldo. Beatriz, eu sei que muitos colegas já passaram lá pelo PJE, nas instâncias superiores, e tentaram resolver esse problema. Eu sei que já se tentou resolver isso, mas por uma razão ou outra não se conseguiu. Agora se conseguiu, abrindo só o campo da sentença parcial. Que já é um avanço, né, Reinaldo? Já é um avanço. Não se poderia fazer porque não tinha nem essa possibilidade, né? E aí a gente fica com aquela Exatamente. discussão de a gente não poder instrumentalizar um instituto que já estava previsto no CPC por conta de um instrumento de trabalho que é o PJE, né? Que deveria vir para facilitar e não complicar. Mas, de toda forma, já é um avanço. Então, eu acho que assim, o primeiro passo foi dado, né? Agora a gente vai te indicar lá para o TST para tu fazeres essa regulamentação e encaminhar. Já está aqui, ó, vou mandar essa live. Se você querer, a gente manda essa live lá para o TST. Uma mera indicação. Beatriz, deixa eu fazer um outro comentário que eu recordo da época que eu era advogado, em que sempre que havia um incidente no curso de um processo, por exemplo, antes do CPC atual, se houvesse uma impugnação ao valor da causa, era criado um processo com o mesmo número do processo onde houve o incidente, com a extensão no final, não sei se tu recorda disso, 001. Sim, eu lembro. Uhum. Depois, se viesse sentença em um embargos declaratórios, o ED 002. Quando o processo entrava na liquidação de sentença, processo número extensão 003. A apelação 004. Embargos à execução 005. O que nós precisamos no PJE, e aqui, claro, estou tentando ajudar construir, né? Construir aquilo que nós precisamos no PJE. Ou se adota aquela solução que eu indiquei anteriormente, de abrir a classe processual autos suplementares, e tratando os autos suplementares como sendo um incidente do processo, e aí não geraria novo número de processo. E isso acabaria problema, prejudicando a vara, né? Porque, na realidade, é um novo processo, né, Reinaldo? Verdade seja dita, ele é um novo processo, vai ser tratado como um novo processo, mas não vai ter número de novo processo, né? Na verdade, ele seria, a seguir o CPC, ele seria o mesmo processo, com um desmembramento dentro dele mesmo, e aí com a situação que indiquei. Incidente 1, incidente 2, incidente 3, incidente 4, ou a outra hipótese que eu mencionei, que se crie dentro do PJE a classe autos suplementares. Porque aí nós conseguimos cumprir exatamente aquilo que está previsto no CPC. E pelo menos esse problema de informática nós resolveríamos. Agora, nós temos todas as outras discussões jurídicas, né? Mas para isso a gente tem o doutor Reinaldo. As discussões informáticas a gente resolve no PJE. As discussões jurídicas a gente conversa com o doutor Reinaldo.
Reinaldo, ainda do desmembramento, né? Se aplicado, né, no JUMP, ele altera o valor da causa em ambos os feitos, né? E aqui eu vou pegar, porque essa pergunta veio bem assim, ó, pessoal. Doutor Reinaldo, o valor da causa em ambos os feitos, abre, primitivo, barra matriz, barra originário, barra mãe, versus desmembrando, barra derivado, barra filho. E Ok. altera o rito processual também altera nos dois processos? Vamos lá. Pois é, primeiro nós precisamos definir a situação que eu estava comentando antes. Isso é um incidente no processo? Sim. E vai continuar vinculado a esse processo? Enquanto não tivermos o instrumental próprio, e eu dei 2 sugestões ali, não sei se é possível viabilizar ou não, só nos sobra as outras opções que eu comentei. Ou cadastra novo processo com cumprimento de sentença, tá? E quando eu cadastro cumprimento de sentença é porque transitou em julgado, então não teria, em princípio, o problema do questionamento que foi feito. Agora, se eu tiver o RO, e eu vou cadastrar um novo processo com a mesma classe judicial do processo matriz, que eu chamo esse novo processo de desmembrado, né? Derivado, enfim, essas nomenclaturas que foram postas ali. Filho, eu gostei do filho, da mãe e do filho. Isso, o processo matriz é a mãe, o desmembrado é o filho. É o filho, é mais bonitinho esse, mais fácil de entender do que derivado, originário, não, mãe e filho. Gostei do mãe e filho. Como é que fica nesses 2 processos, no processo matriz e no processo desmembrado, a situação do valor da causa? Altera ou não altera? Sim. É outra temática que nós vamos ter que construir, porque é possível fazer 2 interpretações. A primeira, que como se trata de um desmembramento, não se altera o rito e ele vai prosseguir assim. E a segunda tem que alterar o valor da causa em ambos os processos, e se isso gerar a alteração do rito, que se altere o rito também. Vamos imaginar, Beatriz, um processo desmembrado. Refere-se ao aviso prévio exclusivamente, o valor é de R$1.000. Ou seja, esse valor não excede a 2 salários mínimos. Se essa ação tivesse vindo só com esse pedido, o rito processual dele é o sumário. Não é nem o sumaríssimo, é o sumário. Nem cabe recurso, né? Exceto versando matéria exclusivamente constitucional. Exato. E aí nós vamos admitir um recurso naquele processo de R$1.000, quando lá se discute só 1.000, tanto que a sentença analisou só isso, seja para condenar ou absolver, com o desmembramento dele de um processo que o valor da causa total era de R$50.000. Olha só. É evidente que nós vamos ter as 2 linhas de argumentação e cada colega vai ter que se posicionar no sentido de permitir que o valor da causa, e aliás, valor da causa, vamos recordar, né, que o CPC colocou como matéria de ordem pública, sim, então é dever de atuação de ofício do juiz, não é vontade das partes. Qual vai ser a linha de posicionamento do magistrado? Mantém tudo como está, inclusive rito, ou readequa o valor da causa para ambos os processos, para rito e para a respectiva recorribilidade? Eu vou complicar ainda mais essa tua pergunta. E se for um pedido genérico? E se for um pedido genérico? Né? Uma pensão vitalícia, dependente ainda de uma pensão. E aí, como é que a gente resolve? Né? Até porque no pedido genérico é a parte de cima, né? Sim. A parte de cima, então não há problema. O que pode acontecer no pedido genérico é o juiz entender que a estimativa está muito aquém dos fatos narrados e do pedido formulado. Porque se é uma pensão de 100%, por exemplo, e se alega uma incapacidade total, e se sabe qual é a base de cálculo, que é o salário do trabalhador, se sabe a idade dele, se sabe o que se postula, ainda que se faça um pedido genérico, dá para fazer uma estimativa mais próxima da realidade. Agora, nessas ações de doença ocupacional, acidente de trabalho, em que o trabalhador não sabe a extensão da capacidade, sim, como regra, é o valor da causa que se leva em consideração, observado o princípio da boa-fé, e se não existir também impugnação da parte contrária, porque se houver, o juiz também vai ter que se manifestar.
Outra É o questão a ser inverso, enfrentada, Beatriz. né? Mais uma. Ô, Reinaldo, e no caso desse desmembramento que a gente, né, que tu mencionaste do processo mãe e do processo filho, eles podem eventualmente vir a ser pensados novamente na fase de execução, caso alcancem o mesmo estágio processual? Entendo que perfeitamente. Até porque o objetivo do desmembramento foi viabilizar o julgamento e levar à efetividade o direito material lá reconhecido. Agora, se aquele processo desmembrado ele entra na fase de execução e não se consegue dar efetividade total, ou se deu parcial, ou não se conseguiu dar efetividade nenhuma, e o processo matriz tramita e alcança também a fase processual do cumprimento da sentença da execução, não vejo óbice nenhum, muito pelo contrário, tudo recomenda que ocorra a centralização dos débitos em um só processo, como nós fazemos hoje, quando temos mais de um processo envolvendo o mesmo devedor. Então, é perfeitamente possível. O fato deles terem nascido como um, desmembrados, viraram dois, e depois retornar a um só, perfeitamente possível. Nenhuma dificuldade. De um foram para dois e de dois voltaram para um, né? E foram felizes para sempre, a mãe e o filho. Isso considerando que tenhamos só uma atriz e um filho. Ô, Reinaldo, cabe prescrição total, né? No caso de prescrição total de um pedido, cabe jump e o PJE permite o lançamento dessa sentença parcial de prescrição total? Olha só, Beatriz, que situação curiosa. Em se tratando de jump, nós estamos olhando, todos nós, só para o artigo 356 do CPC. Só para o artigo 356. Tá? Só que nós precisamos olhar ao artigo 354 do CPC, que trata de uma nomenclatura que o legislador utiliza de extinção do processo. E a extinção do processo, ela se dá em todos os casos de pedido resolvido sem exame do mérito, que é aquele nosso rol do artigo 485 do CPC, ok? Mas nós temos que atentar que o caput do 354 do CPC alude também à extinção do processo, é a nomenclatura que o legislador adota, nos casos dos incisos 2 e 3 do 487. O inciso 2, prescrição e decadência, e o inciso 3, aquelas três hipóteses de homologação. Homologação em caso de renúncia do direito de circundação, homologação de autocomposição e de reconhecimento da procedência do pedido pelo demandado. Então, as hipóteses dos incisos 2 e 3, que são essas que eu indiquei, e se o questionamento teu eu acho que eu entendi isso, é um caso de uma prescrição total, uma decadência, ela está no JUMP não do 356. Ela está no JUMP do 354 caput, combinado com o parágrafo único do 354. Porque enquanto o caput do 354 alude à sentença total nessas hipóteses, ele diz que pode haver uma situação de sentença parcial, como é o caso, por exemplo, a área trabalhista, o autor formula um pedido de indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, e o magistrado entende que existe prescrição total em relação a isso. Mas em relação ao pedido de horas extras, o magistrado entende que tem que prosseguir. Então, nós temos um JUMP escondido em outro dispositivo do CPC. Nós Exatamente. temos o jump expresso e o jump implícito. O explícito e o implícito. Os dois são expressos, mas estão tratados em dispositivos distintos, tá? Que só alguém que procura muito acha, né, Reinaldo? Deixa eu te confessar, Beatriz, achei isso hoje, tá? Achei isso hoje. Estava olhando os artigos ali, achei isso hoje. Até porque eu pensei num primeiro momento... E se tu procurares, tu vai achar mais coisa ainda, para uma live, né? Terceira e para uma quarta live ainda. Veja a seguinte situação, Beatriz, muito... nos encaminhando para o final, porque já é quase 10 horas, e tu veja o que é o prestígio do convidado, quase 70 pessoas pessoal, aqui, há 1h30 te ouvindo, né?
aprendendo, Verdade. interagindo, só alguém do quilate do Reinaldo para conseguir reunir uma É plateia tão isso. seleta durante 1 hora e meia. Então, Reinaldo, assim, tutela provisória e jump, qual a diferença? Porque a princípio a gente olha e diz, mas por que não utilizar então uma tutela provisória aqui em vez de um jump? Ok. A diferença básica está em que, como a nomenclatura diz, a tutela provisória ela será sempre provisória até que sobrevenha a sentença em que ela vai ser ratificada, revogada, reformada, mas ela, em sendo deferida, ela vai ser cumprida de imediato. No caso do JUMP, nós estamos indo para a tutela definitiva, para a sentença, no processo de trabalho, para a sentença parcial, correto? E o detalhe que o JUMP, conforme o parágrafo 2º do 356, ele permite de imediato, inclusive sem caução, que lá no CPC tem que caucionar em determinadas situações, ele permite a liquidação e o cumprimento da sentença sem caução de imediato. Então, quando se utiliza o JUMP, eu diria que estaríamos em uma tutela não provisória, e sim uma tutela definitiva, porque tem a sentença, que permite o cumprimento tal qual a tutela provisória é concedida. Mas os institutos são distintos. São distintos, né? Reinaldo, né? Chega de te explorar aqui por uma noite. Eu quero que tu finalizes, antes da gente finalizar com essa última pergunta, eu quero te dizer assim do prazer que foi estar aqui mediando esta live e vendo, assim, quem te conhece, né, Reinaldo? Tu sabes que eu sou fã, uma imensa fã do teu trabalho. Aliás, eu não, né? Todos que estamos aqui te prestigiando, todos os colegas, para nós é um orgulho ter um colega como tu, em Santa Catarina, com essa disponibilidade. Quem não conhece o Reinaldo precisa de qualquer coisa, pode mandar às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã. O Reinaldo está ali, pronto, sempre disposto para ajudar, com desprendimento e com essa capacidade técnica invejável. Então, quero te dizer assim, que foi um prazer assistir esta aula, perfeita aula que tu deste, de um assunto denso, né? Desde o início a gente procurou fazer uma coisa didática, porque não é um assunto fácil, é um assunto novo. Não. E eu posso te dizer que com esta aula, tu simplesmente convenceste todos os juízes e não juízes que estão aqui a utilizarem o JUMP, né? Porque ficou muito evidente assim, os benefícios, a duração razoável do processo que a gente tem que ter em mente, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente está lidando com um país que vai chegar à marca de 20, 30 milhões de desempregados, e a Justiça do Trabalho tem que ter essa consciência de justiça social. Nós temos que assumir esse nosso protagonismo, e o JUMP é um instrumento importante nessa busca por esse protagonismo. Então, mesmo antes de encerrar, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir aqui. E aí te devolvo a última pergunta, até para as tuas considerações, sobre a resistência ao uso do JUMP. E aqui eu me incluo, porque eu fui e ainda era até essa live, não mais, porque agora eu aprendi. A resistência ao uso do JUMP. Isso é cultural, Reinaldo? Tu achas que isso vai implicar numa mudança de cultura? Beatriz, recordas que há poucos dias, semana passada, acho que na segunda-feira, tivesse a live com o Chedid. Sim. E o nosso querido Chedid contou histórias da judicatura muito interessantes. Ele tem inúmeras. Sim. Uma que ele não contou naquele dia. Não, porque ele quer voltar para uma outra live. Não, ok. É por isso. Uma das que ele comenta conosco, e eu trabalhei lá em Lages, e conheci ele lá, trabalhei em Lages como juiz substituto há 2 anos e meio, foi da primeira sentença datilografada. Essa ele não contou mesmo. Em que foi invocada a nulidade da sentença, porque antes as sentenças eram manuscritas. A sentença datilografada, quem foi que fez? Quem foi que datilografou? E por aí os questionamentos seguem.
Olha só. E nós, Beatriz, que somos praticamente do mesmo concurso, uma diferença de 5 meses, apenas, né? Uhum. Nós passamos durante essa etapa da judicatura perante a Justiça do Trabalho por N situações. A época da máquina de escrever, em que você tinha que colocar folhas atrás da folha oficial, colocar 4 carbono vias, entre elas, 4 4 vias, para fornecer uma via para cada advogado. Verdade. Houve época em que o advogado só recebia a via dele se trouxesse a folha dele para colocar, porque a Justiça do Trabalho não tinha orçamento. Tinha folha, é verdade. Nós tivemos a época da informatização, e o Chedid foi o nosso grande idealizador desse ponto, todos sabemos. Eu recordo da época da máquina de escrever, em que o tribunal mandou algumas resmas em cor azul. Sim. Para as atas de audiência e as sentenças serem impressas nessa folha azul. Uhum. E a revolta minha, quando chegou aquilo e disseram para que era, eu disse, mas só falta essa. Agora, cada vez que eu imprimir, vou ter que abrir a gaveta, colocar a folha azul para fornecer. Sim, que absurdo, né? Eu tive essa para pegar a assinatura minha, pegar a assinatura das partes. Que absurdo isso. Então, Beatriz, essa resistência nossa, as novidades é natural. Isso é cultural. É verdade. Isso é cultural. E é evidente que, num primeiro momento, haverá uma resistência de alguns colegas. Eu recordo que naquele evento que tivemos, da EJUDE 12, lá em 2015, época da vacácio legis, da vacância do CPC, eu apresentei em um grupo temático um enunciado no sentido de aplicabilidade do JAMP na Justiça do Trabalho. Olha só, 5 anos atrás. O enunciado não passou no grupo temático, por N razões. Claro. Por N razões. Não, sequer foi levado à plenária. Alguém mencionou o Reinaldo é avant-garde. Reinaldo é avant-garde, 5 anos atrás. Exatamente. E nos nossos eventos da Escola Judicial, vez ou outra, tratando de N assuntos, porque foram muitas das novidades trazidas pelo direito processual civil e com aplicação ou não ao processo de trabalho, e aí precisamos debater cada novidade. Por vezes eu fiz menção ao JAMP. E notei sempre a resistência da grande maioria dos colegas. Eu acho que agora é inevitável. O JAMP ele vai permitir que muitos processos que não podem ser julgados de forma total, por uma ou outra razão, e aí tem ele, como as hipóteses dos processos afetados, das perícias que talvez não consigamos realizar nessa época de pandemia. Tá? Então, o JAMP é um instrumento hábil a permitir que possamos fazer o fracionamento dos processos e julgar aquilo que está maduro. E eu sei que, por ocasião do primeiro JAMP de cada colega que estiver assistindo essa live, ele vai lembrar, culpa do Reinaldo. Estou lendo esse processo para uma sentença parcial quando poderia dar uma sentença total. E eu sei disso porque na minha primeira sentença parcial também pensei isso. Por que eu estou fazendo isso se poderia aguardar para julgar tudo lá na frente? Então, por culpa aqui a minha confissão. Por culpa de mim mesmo, né, Reinaldo? Não dá nem para poder... A mesma pergunta eu também me fiz, mas nós precisamos avançar nesse tema. E, Beatriz, hoje, o nosso colega Barros Pai está deixando a judicatura depois de 30 anos. É verdade. Então, um grande abraço ao nosso colega lá de Joinville, que hoje está nos deixando e vai curtir uma nova vida aqui para frente. Toda a saúde aí. Ao Barros, a nossa homenagem, né, pelo exemplo, pelo legado na magistratura, de muita cordialidade, de elegância, gentileza, sorrisos, né, que a magistratura nos reserve juízes assim, de escola, como o Barros e como o Reinaldo, que nos deu uma aula durante essa 1h30. Muito obrigada, Reinaldo. Como eu te disse, é sempre um prazer te ouvir e ver este brilho nos olhos, né, de quase 27 anos de magistratura, este guri, né? O Reinaldo está sempre em busca de novidades,
está sempre discutindo, debatendo, e a gente sabe que é sempre a gente pode desabafar, não está bem, trocar ideias, o Reinaldo está sempre disponível. Obrigada, Reinaldo. É um prazer ser tua colega, é um prazer ter um juiz do teu quilate aqui em Santa Catarina. E eu quero finalizar buscando no patrono da educação, Paulo Freire. Eu sempre gosto de finalizar as lives com um trecho de poema, um trechinho literário, e eu fui buscar em quem é um patrono da educação, que eu acho que é o teu caso, que nos inspira com as tuas aulas e com os teus ensinamentos. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Paulo Freire, em Pedagogia de Autonomia. Muito obrigada por emprestar essa beleza em tudo que tu nos ensina, meu amigo. Foi muito obrigado, bom. Beatriz. Muito obrigado pelo convite e poder compartilhar contigo dessa live num tema tão importante como essa época pandêmica, mas não só nessa época, para o futuro. Foi ótimo te ter aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença até essa hora. Só o doutor Reinaldo para conseguir concentrar, né? Tanta gente bacana, obrigado pela presença de todos aí. Juízes. E continuem seguindo aqui esse projeto da Matra. Patrícia, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho como assessora de comunicação social aqui da Matra 12, ao Kilzer, a Érica, a todos os colegas que nos acompanharam, aos advogados que aqui estiveram presentes. Logo teremos outras lives. Continue seguindo o perfil da Matra 12, Dr. Reinaldo, @ Reinaldo Branco de Moraes. Eu sou Maria Beatriz Gubert, @ MBeatriz Gubert e @ Curso Juslabor. Na quinta-feira anuncio uma live com meu primo, né, porque a minha família é toda jurídica, sobre justiça restaurativa e conciliação na justiça comum. Ele é juiz de direito no Rio Grande do Sul e eu sou juíza do trabalho aqui em Florianópolis. Então vamos falar sobre justiça restaurativa e conciliação na justiça comum, na justiça do trabalho. Muito obrigada pela presença a todos. Muito obrigada, Reinaldo. Um beijo. Boa noite. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.